Conexão CNN. Conexão CNN hoje com o Rio de Janeiro. Leandro Rezende está conosco. Bom dia, Leandro. Bom dia, Nonato, Larissa, todo mundo com a gente aqui. Leandro, há pouco, né, Larissa, a gente dava aqui a pesquisa do Instituto Real Big Data, né, com a CNN Brasil, mostrando, por exemplo, que Celso Russomano e Bruno Covas estão empatados tecnicamente na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Paulo. Russomano tem 25% das intenções de voto, Covas tem 24%. Pesquisa foi feita também em mais 4 capitais. Rio de Janeiro, Eduardo Paes lidera com 31%, seguido por Marcelo Crivella com 11%. Belo Horizonte, Alexandre Calil é o favorito à reeleição, tem 56%. Em Porto Alegre, a Manuela Dávila tem 24% das intenções de voto, candidato Fortunati tem 12%, Sebastião Melo 11%. Em Salvador, Bruno Reis aparece com 41%, seguido pelo pastor Sargento Isidório com 10% e a Major Denise com 7%. É um levantamento entre os dias 14 e 17 de outubro, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Leandro, em cima dessa pesquisa aqui feita pela CNN, ou a pedido da CNN, o que dá para a gente indicar para o nosso ouvinte o que esses dados eleitorais começam a mostrar, hein? Renato, tá chegando a hora, né? Tá chegando. Todas as urnas aí, escolher os prefeitos de todos os municípios. Não estabilizou. A gente vai tentar retomar o contato com o Leandro Rezende para que a gente possa entender exatamente a avaliação dele em cima dessa pesquisa feita pela CNN, né, encomendada pela CNN ao Instituto Real Time Big Data a respeito das eleições. São 5 capitais que a gente teve a divulgação: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e também Salvador. E o Leandro vai começar aqui a explanação dele a respeito dessa pesquisa. Leandro, a gente teve a interrupção quando você ia começar a trazer a sua avaliação do que mostram esses dados até agora. Alô, Leandro? Oi, tá me ouvindo bem? Agora sim, Leandro, vamos lá. Agora tá claro. Não, mas o que eu dizia era o seguinte, né? Essas primeiras pesquisas que a CNN divulgou ontem, né? Tá ruim mesmo. Realmente tá ruim pra gente entender. É a comunicação com o Leandro Rezende. A gente vai tentar retomar aqui o contato com ele para que a gente possa entender um pouco melhor o assunto, que é exatamente essa apuração das eleições do levantamento que ocorreu entre os dias 14 e 17 de outubro, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E temos também, Nonato, só nessa toada de tendências do digital, temos agora um dos assuntos mais pesquisados na internet, Champions League. Interesse pela competição que começa hoje já está em alta, muita gente procurando sobre o assunto. E o destaque para o PSG e o Manchester United, isso às 4 horas da tarde no horário de Brasília. Temos também aí uma pesquisa muito forte na internet agora. Buscas por fármaco têm pico após governo divulgá-lo, a nixatonazida. Aliás, a nixotazoxanida. E é aí eficaz. O governo divulgou aí que é eficaz no combate à Covid-19. Os usuários, o pessoal já está pesquisando muito pelo preço e pelo nome comercial no Google, que também não é um nome tão fácil, tanto que eu dei uma engasgadinha aqui. Qual é o nome, Larissa? Nixitazoxanida. Nixotazoxanida. Não é tão facinho, não. Exatamente. Então o pessoal vai lá buscar para entender o que é isso, com esse nome todo aí, o que é isso. Então depois aí do pessoal do governo divulgar que pode ser sim eficaz no combate ao Covid-19. Muito bem, 8h35, para o presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, o produto interno bruto do país deve ter queda de 4,5% neste ano. Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ainda mais otimista e citou que a contração poderá ser de 4% no ano. Mais um dado que você acompanha, inclusive, no nosso site, cnnbrasil.com.br, lá na aba Business. Você tem detalhes e informações a respeito dessas previsões aqui, tanto do presidente do Banco Central quanto do ministro da Economia. E essa apreciação do pessoal lá do Business indicando que expectativa se tem de crescimento ou não da nossa economia. Mas o fato é, o presidente do Banco Central prevendo uma queda do PIB, 4,5%, e o presidente e o ministro da Economia, Paulo Guedes, prevendo essa redução de apenas 4%, um pouco mais otimista
que o presidente do BC. 8h36, Conexão CNN, Leandro Rezende de volta. Deixa eu ver se você me ouve bem agora, Leandro. Fala um pouquinho aí para mim. Eu estou te ouvindo bem, Nonato. Será que nossos ouvintes estão bem também? Acho que tivemos um probleminha ali de conexão. Agora estabilizamos. Vamos lá. O que essas pesquisas mostram até agora? Nonato, é o seguinte, essas 5 capitais, nessas primeiras pesquisas aí que a CNN divulgou ontem, elas mostram o seguinte. Primeiro, uma derrubada da tese de que a eleição municipal seria, pelo menos nessas capitais, marcadas aí pela polarização. Isso porque, se a gente for olhar quem está em primeiro nessas pesquisas, não tem ninguém, nem do PT e nem do PSL. Vamos lembrar que em 2018, Nonato, no final ali das eleições presidenciais, foram esses partidos que polarizaram no segundo turno. O PSL com Jair Bolsonaro, o PT com Fernando Haddad. Só que essa grandeza desses partidos em nível nacional não se traduz aí, pelo menos, nesses colégios eleitorais. A gente está falando de Rio, São Paulo, BH, Salvador e Porto Alegre. E essas cidades juntas dá mais ou menos aí 13% do total de eleitores no Brasil. E é muito sintomático que nenhuma dessas capitais, dessas importantes cidades do país, tenha colocado aí nas primeiras posições uma candidatura do PT ou do PSL. É lógico, Nonato, que cada cidade tem a sua especificidade, tem a sua regionalidade, né? Tem os acordos políticos locais, mas dá mostras aí de que esses partidos, pelo menos nesses grandes centros, não devem sequer disputar o segundo turno. E aí, Nonato, tem 2 dados aí que eu acho importantes. Primeiro, que os partidos do Centrão, do famoso, né, Centrão, estão dando um show aí, pelo menos nessas capitais, dessas pesquisas que a gente mencionou. Em São Paulo, o Republicanos está na frente, no Rio e na Bahia é o Democratas, em Belo Horizonte, Alexandre Calil é do PSD, e a gente tem em Porto Alegre um ponto fora dessa curva, fora da polarização, que é a candidatura da Manuela Dávila, que é do PCdoB. Ela foi, inclusive, vice de Fernando Haddad. Então, Nonato, se esse é um ensaio para 2022, pelo menos vou te dar um exemplo aqui, Rio e São Paulo estão longe aí de ser um foco dessa polarização. Por quê? Os candidatos de PT e PSL no Rio e em São Paulo estão bem longe de fazer aí chance num segundo turno, pelo menos por enquanto. O PSL, que é o maior partido do Brasil, Nonato, tem quase 200 milhões de reais do fundo partidário, tem aí nas principais capitais do país, Joyce Hasselmann e Luiz Lima, do PSL, estão patinando com 2% e falta menos de um mês para a eleição, Nonato. Pois é. Agora, Leandro, o que pode ser decisivo aí para a gente determinar segundo turno, tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro, hein? Olha, Nonato, eu acho que a questão da rejeição, essa pesquisa que a gente divulgou ontem, está repercutindo hoje, ela mostra ali que a rejeição vai ser o fator mais importante. Por quê? Rejeição é quando o cara que está respondendo a pesquisa, ele diz o seguinte, olha, nesse candidato aqui, eu não votaria de jeito nenhum. E aí, em São Paulo, Celso Russomano aparece com uma rejeição de 32%, que é bem maior do que a rejeição de Bruno Covas. Isso pode ser um indicativo de que Celso Russomano está chegando perto do seu teto eleitoral. Ele que sempre começa muito bem as campanhas eleitorais, disputou diversas eleições nos últimos anos, sempre acaba na reta final, na hora de dar aquele sprint e chegar no segundo turno, acaba perdendo um pouco de força. Aqui no Rio de Janeiro, da onde eu estou falando, a situação ainda é um pouco mais complicada, porque o atual prefeito, Marcelo Crivella, segundo essa pesquisa que divulgamos ontem, tem 58% de rejeição do eleitorado carioca. É realmente um número muito alto. Mas aí o que pode beneficiar Marcelo Crivella daqui para frente, de alguma maneira? O candidato que lidera as pesquisas, Eduardo Paes, também tem uma rejeição muito alta. 1/3 dos cariocas dizem que não votariam em Eduardo Paes de jeito nenhum. É por isso que aqui no Rio, Nonato, pelo menos nas pesquisas que a gente analisa, ainda dá para sim a gente ter uma surpresa no segundo turno, porque os candidatos que vêm logo atrás ali de Marcelo Crivella, Marta Rocha, do PDT, por exemplo, têm uma rejeição muito baixa. Então, dependendo de para onde for essa campanha tão atípica, né, nesse ano, é possível que a gente tenha uma surpresa justamente em virtude da rejeição baixa de quem aparece logo atrás ali nas pesquisas, Nonato. Sem contar, né, Leandro, que acho que após segundo turno e etc., a gente vai poder dar uma olhada para trás
e observar como é que a pandemia mexeu com esse cenário de política, né? Isso porque a gente tem uma eleição com um tempo mais curto, né, de corrida eleitoral. Temos ainda a questão da propaganda, a falta de possibilidade de que os candidatos vão ao público em virtude da pandemia, ou seja, é um ano completamente atípico e depois disso é que a gente vai sentir como é que isso mexeu ou não com a eleição municipal, né? Pois é, Nonato, é uma eleição completamente atípica, né? Aquele corpo a corpo dos candidatos, até por uma medida sanitária, né, de saúde. É bom, inclusive, que os candidatos evitem isso, deem um bom exemplo. A gente está carente de bons exemplos, infelizmente, no nosso país. Mas realmente uma campanha muito atípica e acaba, segundo até analistas, estrategistas eleitorais com quem eu converso, beneficiando quem tem, como a gente diz no ditado, né, garrafa velha para vender. Quem já é um pouco mais conhecido do grande público. Aqui, Rio e São Paulo, mostra bem isso. O Eduardo Paes foi prefeito por 2 vezes e lidera. Celso Russomano aparece sempre nas pesquisas eleitorais, é deputado há muitos anos e também aparece na liderança. E aí, atrás deles, vem justamente os atuais prefeitos, né? Marcelo Crivella e Bruno Covas. Então, é um cenário que beneficia realmente o velho, né? Vamos ver o velho na política, que eu digo, não o velho de idade. Mas, enfim, vamos ver aí se isso se mantém até o fim dessa corrida eleitoral tão difícil, tão atípica. E lembrando, né? Falta menos de um mês para o Brasil todo ir às urnas, Leonardo. Perfeito. Leandro, obrigado e até amanhã. Valeu, Nonato. Até amanhã. Um abraço para o nosso ouvinte aí. Bom dia. Leandro Rezende conosco hoje no Conexão CNN.